no último episódio de Sinais do Outro Lado. Na busca pelo líder de vocês, o Morato, vocês encontraram e batalharam com o Interflorado. Depois, vocês pegaram o cadáver dele e esconderam na frente da casa, cavando uma cova. Mas tinha alguém vendo tudo isso. Dom, um dos gêmeos que morava nessa fazenda, ele revelou que sabia de alguma forma do que o Morato estava investigando nessa fazenda. Vocês foram até o outro lado do lago investigar as pessoas misteriosas que estavam acampando lá. Que na verdade não eram tão misteriosas assim, elas eram meio mais pacifistas. Vocês concluíram na investigação a presença de um alheio chamado Fumu, seguindo o guia que o Morato deixou para vocês. Vocês todos vestiram máscaras de gás e conseguem ver a fumaça lotando o interior dessa sala, vazando pelas frestas. Então os personagens abrem a porta e veem toda aquela fumaça dentro do local. Eles tentam procurar desesperadamente, mas não acham nenhuma criatura. Eles tentaram ser mais inteligentes do que o fumo, e ele percebeu. Então, eles começam a ouvir um barulho, um som, e ao lado deles o gerador elétrico movido a combustível inflamável explode. Todos, menos o Xande, não conseguem ser rápidos o suficientes e acabam recebendo um dano imenso de chamas e ficando queimado. Essas chamas, elas eram da cor verde. A criatura então começa a aparecer quando ela chega perto da fumaça e elas realmente veem como ela é. Uma espécie de criatura com um tubo na boca conectado ao peito, uma pele lisa, cinzenta, com dois grandes olhos com uma coloração verde. Sua cabeça era grande e lisa. E ela começa a atacar com poderes de corrosão e energia, uma espécie de fogo que ela jogava que ia em direção das pessoas. Os personagens lutam com ele, desesperadamente o Lírio agarra a criatura, começa a se queimar todo no ácido dela, tenta levar ela pra fora da fumaça, mas depois ele começa a entender, não, a gente tem que levar pra dentro da fumaça, é a única forma da gente ver. Então ele começa a puxar a criatura de volta, enquanto o Lírio estava agarrando a criatura, todos estavam batendo, desesperados, fazendo de tudo para acabar com ela. Até o momento em que o Guizo utiliza uma espécie de poder paranormal que diminui a criatura, faz com que ele possa pisar em cima dela, mas depois ela volta à sua forma normal e agora não mais segurada pelo Lírio. Então ela se teleporta. Eles estavam na frente da estrutura de transmissão e eles não veem se a criatura se afastou, se ela foi para perto das bombas dele, até o momento que eles percebem que ela estava lá dentro. Ela pega o fluido de isqueiro que eles achavam que não ia ser um problema e ela arremessa neles de novo. E novamente uma explosão acontece, alguns deles começam a pegar fogo e ficam muito machucados. O Lírio, depois de tanto segurar a criatura e tocar no ácido dela, com essa explosão ele tá nas últimas, ele tá um bagaço, ele tá quase deitado. Mas o Xande utiliza o skate para chegar mais rápido até a criatura e dar os últimos ataques nela. Arranca o tubo dela e esmaga a cabeça dela, que agora finalmente está morta. O Fumu morreu. Lírio, ele cai no chão sem aguentar, ele entra no estado de morrendo, mas rapidamente ele é ajudado pelo próprio Xande, que chega até ele novamente. Mas eles não têm nem muito tempo para pensar. Logo depois de derrotar a criatura, eles olham para o acampamento que estava lá, os hips da sessão passada, e eles começam a perceber algo estranho. Tem uma van preta lá. Então, usando sua câmera, o Guizu começa a ver tudo, o que está acontecendo por lá. Alguns símbolos começam a aparecer na câmera dele, e ele vê uma van preta parada com várias pessoas ao redor, todos de terno. Eles parecem levar pessoas para dentro da van, e depois começam a entrar. Entram 1, entram 2, entram 3, 4, 5, 10, 15, 20, vários começam a entrar naquela van sem parar, como se ela realmente fosse infinita por dentro. O Guizo, ele fica um pouco desesperado até ver a van indo embora, não avisa pra ninguém, e quando ele avisa já é tarde demais. Eles correm até o acampamento pra ver se eles ainda estão lá, se foi uma ilusão na mente deles, e simplesmente eles não encontram mais ninguém lá. Mas, uma coisa estranha, eles não encontram nenhuma marca de pneu da van. A única coisa que eles encontram é algo estranho, como se fosse uma marca no chão de algo muito pesado que tivesse ficado em cima dali.
uma caixa, quem sabe, uma caixa muito pesada que afundou o chão. E eles também encontram espalhados no chão alguns sigilos. E enquanto conversam sobre marihuana e travesseiros, eles veem que tem algo numa casa do outro lado do lago, possivelmente a casa dos Magal, soltando uma luz que acende e apaga, acende, acende, apaga. E eles começam a pensar, deve ser código Morse. E aí eles percebem, é SOS. E não só vem da casa, mas como vem do quarto do Dom. Então eles pegam a van dele e começam a se preparar para ir. Mas antes, eles decidem ligar o computador da torre de transmissão. Então eles vão até o local, levam o gerador e olham o que tem lá dentro. Ao acionar o computador, eles descobrem que praticamente todos os canais são a TV Varminho. Todos os canais. Qualquer outra transmissão de televisão, ela era cortada. O sinal não chegava ou falhava. Mas a TV Varminho já era para estar fechada. Mas então ele aparece uma mensagem falando que o servidor se conectou à base interna, tem um login lá com o nome do Morato, e eles começam a ver uma espécie de mapa em triangulação. Algum sinal estava sendo enviado da casa para a torre, da torre para um outro local que eles não sabem o que é, e de lá para casa novamente. Algum tipo de triangulação que o Morato tentou conectar e que ele não estava conseguindo, mas os jogadores de alguma forma conseguiram. E eles conseguiram ativar essa transmissão e nem sabem exatamente o porquê ou para que ela serve. Então, eles decidem voltar e a única coisa que eles veem no caminho que poderia ser o local onde esse sinal de triangulação estava sendo enviado, já que a gente só tem duas localizações, a torre e a casa dos Margal, a gente vê que tem um posto de gasolina no meio do caminho que possa ser o local que está recebendo esse terceiro sinal. Mas antes disso, quando a Dara estava sozinha, ela começou a ouvir o rádio. E ela ouviu tempo demais. A Dara começa a ouvir aqueles chiados e ela começa a sentir que os alheios estão falando que ela é importante. Ou nem os alheios, algo a mais, uma entidade a mais. Estão falando que a Dara é importante. Que ela é mais importante do que eles. E a Dara começa a entender, ela começa a saber onde eles estão. Ela tem certeza. Ok, está certo. Eu sei onde eles estão agora. E eu sou superior a eles. Eu sou mais. E ela começa a ouvir mais o rádio. Mas o Xande chega e desliga o rádio. A Dara já estava num transe. Então ela discute com o Xande, porque ela queria ter continuado ouvindo. Mas eles finalmente voltam. Vem o posto de gasolina no meio do caminho e chegam na casa dos Magal. E ao chegar lá, a primeira coisa que eles percebem é que a cova do Adágio foi aberta. O corpo não está mais lá. Eles param na frente da casa e eles percebem algo estranho. O Luan e a Alberta, eles estão vendo a TV. Mais ou menos era 3 horas da manhã. 3h33, mais especificadamente. E todos eles estavam assistindo focados, em um transe. Então, o Xande decide entrar no local pulando pela janela que fica mesmo atrás da TV. Eles veem ele pulando, mas eles não fazem nada. Eles estão em transe. Então o Xande começa a desligar a televisão. E o Dom fala não. O Dom aparece nesse momento e fala que se ele desligar a televisão, eles vão ficar extremamente agressivos. Não é para ele fazer isso. Eles sobem juntos para conversar e ver o que vão fazer com relação a esse assunto. E aí entra o Lírio também, logo após, com outros personagens. Mas o problema é que do nada começa a sair o Adágio da cozinha. O Adágio que está diferente. Ele parece estar com os olhos estranhos, ou sem os olhos até. Pelo menos não os humanos ou os reais. E ele fala de uma forma estranha. Ele parece ter virado uma espécie de ser sem mente ou até mesmo um robô. Ele fala: assistam TV. Vamos, eu insisto. Vocês são de casa. Ora, sou. Ele parece não estar fazendo uma associação de palavras, mas não de uma forma orgânica. Ele parece estar buscando no momento que fala
devagarosamente essas palavras. O Adágio ele tenta até virar a cabeça do Guizo para ver a televisão, mas o Lírio dá uma intervida, joga um copo d'água no Adágio e fala que eles precisam ir e tal, e eles dois saem do local. Enquanto isso, na parte de cima, o Xande, junto com o Chico e a Dara, o Xande conversando com o Dom, descobre que ele não quer que desliguem a TV, porque se desligar a TV eles vão ficar loucos, e ele não quer que o resto da família dele morra. Ele sabe que o pai dele morreu e ele sabe que não é o pai o que o Chico tentou ao tempo todo querer demonstrar, falando, não é seu pai, mas o Dom sempre deixa claro, eu sei que não é meu pai, eu tô preocupado com o resto da minha família. Então, ele revela, o Dom, que estava com o cartão do Morato o tempo todo. E o cartão do Morato era a última chave para abrir algo secreto que existia na casa da árvore. Então eles descem, começam a se reunir, conversam novamente do lado de fora da casa, mas o Adágio aparece novamente. O Haddad começa a olhar para eles, insiste que eles entram. Eles tentam mentir de diversas formas, falar que precisam ir para fazer uma coisa, um negócio e tal, mas o Haddad começa a perceber. Até o momento que ele se liga mais na Dara e ele começa a olhar continuamente, sem parar para a Dara. Eles começam a achar isso estranho, dão uns passos para trás, começam a achar que algo a mais vai acontecer, até que o Dom começa a bater as janelas da parte de cima, para chamar a atenção do Adágio. Então o Adágio começa a se mover pela casa de novo para ir atrás do seu filho e fica na porta, falando, filho, abra a porta. É o seu pai. Então, na casa da árvore, eles descobrem algumas novas informações. Primeiro, eles descobrem que tem 4 filmes que tem uma minutagem específica que por algum motivo o Morato marcou. Esses filmes possivelmente tinham todos dentro da casa, então eles vão ter que voltar e procurar essas fitas. Mas o Adágio tá lá. Então eles têm que ficar distraindo enquanto pega. O Lírio tem a missão de distrair o Adágio, enquanto o Guizu encontra as fitas. Então eles começam a fazer isso, começam a pegar algumas fitas e o Lírio começa a chamar a atenção do Adágio. Mas o Adágio começa a ficar cada vez mais em cima do Lírio, querendo obrigar ele a ver TV. Ele fecha a porta pro Lírio não sair. E aí o Lírio, beleza, vou pular a janela. Na hora que ele vai pular, o Adágio puxa ele. O Adágio não é quem ele era de verdade. Ele agora tá forte. E ele começa a focar o Lírio, que começa a ficar desesperado e começa a chamar a ajuda do Guizu. O Guizu tenta reagir também e tenta tirar o Adágio de cima, mas o Adágio é muito forte. O Lírio finalmente consegue dar uma porrada no Adágio. Então o Lírio pula em cima do Adágio, começa a enforcar ele, pega ele e joga a cabeça dele no chão. Ele percebe que pronto, ele morreu, ele começa a virar uma pele verde. Mas mesmo assim, o Lírio continua batendo e batendo, deformando o rosto daquela criatura. O Guizo tenta segurar, mas o Lírio tá descontrolado. Ele começa a esmagar até o último pedaço da cabeça da criatura, até o momento que ele para e meio que ele se choca com o que ele tá fazendo. Ele respira e eles saem da casa. Mas enquanto isso, o Chico, ele vê algo aparecendo a mais no computador. Um prompt de comandos, né? Uma tela de comando no computador. Ele pode escrever qualquer coisa ali. E aparece uma mensagem em alguns símbolos. E eles começam a tentar decifrar o que seria isso, qual alheio é esse. Tudo indica que é um mimoflígico que está conversando com ele. Uma criatura que utiliza de tuas memórias para poder te confundir, para fingir que é a outra pessoa. Ela usa ilusões e a forma de lidar com ela é você juntando todos os aparelhos eletrônicos em um só lugar para fazer uma armadilha para a criatura, e quando começassem a lutar com ela, que ela não conseguisse fugir, se teleportando entre as transmissões. Com todos os aparelhos perto, ela não teria para onde correr, a não ser ficar ali. Então os personagens começam a ver um plano para se fazer, a criatura vai perguntando quem ele é, ele fala que é Francisco, a criatura responde com Chico, e fala que me levaram, a galera começa a achar que é o Morato. Depois ele fala que ele é o alheio Wojtek. E eles começam a pensar, poxa, é o Wojtek? Será que é o Wojtek? E eles começam a entender, não, a criatura mexe com memória, não é o Wojtek. Mas o Chico começa a falar, não, é o Wojtek, como se estivesse tentando fingir, para que a criatura realmente confiasse nele e achasse que ele acredita que é o Wojtek. Então, os personagens, eles ficam muito confusos, se eles traem os eletrônicos tudo para perto, se eles levam os eletrônicos para longe, mas eles têm que sair e deixar o Chico sozinho, quando do nada o Lírio vê o Wojtek chegando. E o Wojtek do nada vira
vira ali na casa da árvore, num local que ele não consegue mais ver, e quando ele olha, o Wojtek já sumiu. Mas até mesmo o Lírio começa a entender, beleza, não é o Wojtek, é uma criatura se passando por ele, a gente tem que bater nele. Mas ao mesmo tempo eles começam a pensar, o Wojtek, eles nunca viram o corpo do Wojtek. Mas ok, vamos fingir que é o Wojtek. Então eles se afastam para deixar o Chico sozinho, levam alguns eletrônicos, deixam outros por lá, e o Chico começa a chamar a criatura. Começa a falar para ele vir, para eles conversarem. Então a criatura começa a aparecer por lá. O Wojtek, no caso. E quando ele vê o Wojtek, ele volta até o Prompet e escreve para que ele revele a sua verdadeira forma. E quando ele chega lá, ele vê um Mimoflígico. Uma criatura alta, extremamente magra, com braços longos e pernas um pouco até que curtas para o resto do corpo. E ele é meio translúcido e flutua no ar. Ele tem uma grande cabeça com pontos verdes, como se fossem olhos dentro dele. E ele começa a se aproximar cada vez mais do Chico. O Chico começa a falar, a escrever algumas outras coisas, mas nada é tão importante. A criatura começa a chegar cada vez mais perto dele, até enfiar os dedos dentro da cabeça do Chico. E ele toma 20 pontos de sanidade e começa a enlouquecer. A sessão acaba aí, com todos os personagens longe, ouvindo o grito do Chico e sabendo que eles têm 3 rodadas para salvar ele, ou senão acabou. Lembrando que o Chico está em cima da casa na árvore, tem toda uma corda para que eles subam, eles ainda precisam correr até a sala secreta e ainda tem a criatura no meio do caminho.